Aqui estamos nós, mais uma vez, nesse momento de reflexão, nosso quadro Falando ao Coração, a mensagem do dia. Se te for possível, eu gostaria de convidar que você parasse um pouquinho aquilo que você está fazendo, vamos conversar. Quando nós entramos neste universo de palestras, sermões, nós buscamos uma linha de competência, depois disso, nós temos a oratória. A oratória é justamente a capacidade que o ser humano tem de transcorrer de uma forma em que ele fala e é ouvido. Então as pessoas comumente dizem, nossa, fulano quando ele fala, as pessoas param para escutar o que ele diz. Então significa que ele tem uma coisa chamada domínio de oratória. Em detrimento a isso, dentre estas ramificações tem uma coisa chamada homilética. E a homilética, ela vem em duas vertentes. A primeira delas sugere como você repassa um conteúdo. Então, quer seja uma imersão, uma palestra, um sermão, a homilética ensina você a construir um enredo constituído de início, meio e fim, com as variações de estímulos. Um ser humano adulto, ele não consegue ficar mais do que 3 minutos prestando atenção em uma mesma coisa se não houver uma variação de estímulo. Em detrimento a uma criança que consegue ficar até 5 minutos, o que é muito interessante, partindo do princípio que você coloca uma criança na frente de uma televisão, onde está passando um desenho, e ela fica ali embasbacada por mais de 5 minutos. A capacidade de prestar atenção de uma criança é maior do que um adulto. Mas uma das questões que a homilética também ensina é sobre como você ter um efeito junto ao teu público. Então, por exemplo, você está conversando com algumas pessoas e você quer trazer uma história da sua vida para corroborar com aquilo que você contou até ali. Essa história da sua vida, ela não pode colocar você como sendo o super-herói. Ela não pode colocar você como sendo o cara, porque senão a mensagem que você passa é errada. Vou me fazer mais claro. Imagine um sermão onde o pregador está ali dizendo, senhoras e senhores, nós precisamos termos a capacidade de lermos a Bíblia mais intensamente, porque se nós lermos a Bíblia vai transformar a nossa vida. Aí a pessoa diz, porque eu acordo todos os dias 3 da manhã e leio a minha Bíblia por 2 horas sem parar. Aí a pessoa que está ouvindo começa a pensar, misericórdia, como que eu vou conseguir acordar às 3 da manhã e ler a Bíblia por 2 horas? Eu não vou conseguir fazer isso. O cérebro dela começa a enganar nela e ela começa a pensar, quer saber, se eu não consigo acordar às 3 da manhã para ler a Bíblia por 2 horas, então eu não vou ler a Bíblia em nenhum momento. Aí a mensagem é errada. Porque eu coloco para o meu público que eu sou um cara extraordinário que consegue acordar às 3 da manhã e ler a Bíblia. E aí a ideia fica distorcida. Conseguem entender? O mesmo exemplo, de uma forma feliz, de uma forma positiva, seria: queridos, nós precisamos urgentemente voltarmos a ler as Sagradas Escrituras. Houve uma fase da minha vida em que eu me afastei. E quando eu me afastei, eu não tinha mais o hábito da leitura. E quando a gente não está em contato com a fonte, nós tendemos a sucumbir. E houve uma fase da minha vida em que eu não lia mais nada das Sagradas Escrituras e eu tomei algumas decisões. E essas decisões me levaram a tais consequências. Mas graças ao bom Deus, Deus me alcançou e eu voltei, porque Ele me buscou. E hoje eu digo a você, não sei o momento da sua vida, mas se você está passando por alguma dificuldade, leia as Sagradas Escrituras, que ela vai te ajudar. Conseguiram entender o enredo? Então eu estou falando a mesma coisa, mas de 2 formas diferentes. O meio secular também traz essa narrativa. E você provavelmente já conhece alguém, ou já ouviu falar de alguém, ou talvez você seja esta pessoa, que é muito comum estar falando a respeito de você na primeira pessoa. Me faço entender. Certa vez conheci alguém que
era do meio que nós trabalhamos e era muito comum para essa pessoa dizer, até mesmo no ar, hoje eu estava andando na rua e uma pessoa me encontrou e falou que eu sou maravilhosa, que eu sou extraordinário, que eu sou pleno, que eu sou fantástico e que eu sou definitivamente o melhor que existe. E era muito comum para esta pessoa puxar esse tipo de narrativa. Eu sou muito bom, eu sou extraordinário, eu sou excelente, ninguém é como eu sou o melhor que existe. E aí é um território infrutífero. Não somente para o universo espiritual, tampouco para o cenário profissional, mas para a vida. Existe um pensador maravilhoso que ele diz o seguinte: os circuitos de consagração social serão tanto mais eficazes quanto maior a distância social do objeto consagrado. Olha que coisa maravilhosa. Me faça entender. Imagine que você é um escritor. Você escreve um livro. E quando você lança esse livro, você tem 3 elogios. Alguém escreveu para você: o seu trabalho é maravilhoso, extraordinário, você é espetacular no que você faz. E o primeiro elogio que você recebe é o da sua mãe. O segundo elogio que você recebe é do seu melhor amigo. E o terceiro elogio que você recebe é de uma pessoa muito distante que você não conhece. Agora eu te pergunto, desses 3 elogios, qual é o mais eficaz? Qual é o mais produtivo? Aí você diz, baseado na tese que você apresentou, da pessoa muito distante? Exatamente. Por quê? A sua mãe lhe tecer um elogio é ineficaz, porque é a sua mãe. O melhor amigo é o melhor amigo, ele quer te encorajar, mas uma pessoa totalmente distante te elogiar te faz chegar em um nível extraordinário. E é o que disse o poeta: os circuitos de consagração social serão tanto mais eficazes quanto maior a distância social do objeto consagrado. Então, se quanto mais a consagração social se aplica, acontece em detrimento à distância do objeto consagrado, e nós assumimos que não existe eficácia num elogio próximo, eu lhe pergunto, qual é o elogio mais ineficaz do mundo? Qual é o elogio mais sem fundamento do mundo? Volto a destacar, os circuitos de consagração social serão tanto mais eficazes quanto maior a distância social do objeto consagrado. Então, meu querido, escuta o que eu digo. O elogio mais ineficaz do mundo é aquele que você faz de você mesmo. É muito difícil suportar as pessoas que têm a filosofia de se autoelogiarem o tempo inteiro. E você provavelmente conhece pessoas assim, aquele tipo de pessoa que você está contando uma coisa para ela e você diz, olha, eu comprei um carro. Ele diz, pois é, eu já comprei esse carro há uns 3 anos atrás. Aí você diz, eu fiz uma viagem para o Nordeste. Eu já fiz essa viagem 3 vezes. Aí você diz, olha, eu estou muito feliz porque hoje eu consegui aumentar os pesos lá na academia que eu frequento e o meu corpo está funcionando melhor. Esses pesos que tu levanta aí não é nada. Eu tenho conseguido levantar 3 vezes mais. É totalmente ineficaz o autoelogio. Talvez eu esteja conversando com alguém nesse momento que está pensando, mas isso não se aplica a mim. Que bom. Querido, se nós fôssemos resumir toda esta filosofia, eu diria a você, se for ajudar alguém, fale das falhas que você teve. Porque quando você fala da falha que você teve,
duas coisas maravilhosas acontecem. A primeira delas, você assume a sua humanidade. E quando assumimos e aceitamos a nossa humanidade, coisas extraordinárias ocorrem, porque nós estamos livres do julgamento de outra pessoa. E quando nós estamos livres, isso só foi possível porque nós libertamos o outro do nosso julgamento. Então, aceitar a própria humanidade é algo extraordinário. E em segundo e último lugar, talvez você sirva de inspiração. Porque as pessoas olharão para você e dirão: puxa vida, essa pessoa que eu tenho apreço, admiração, já teve os seus momentos de falha, já teve os seus momentos de queda, se levantou e está aqui falando para mim que ela já esteve nesse caminho, mas ela se levantou e conseguiu. Se ela conseguiu, também vou conseguir. Quando falamos das nossas falhas, nós geramos empatia na outra pessoa. Primeira lição: se for falar com alguém a respeito de você, que seja dos teus erros. Segundo lugar, se alguém vai falar bem de você, que saia das outras bocas, jamais da sua. Jamais da sua. Queridos, estamos começando mais um dia. Um dia que é desconhecido. Um dia que mais uma vez a incerteza bate ao coração. Um dia que você não tem plena convicção do que será da sua vida no futuro. Mas a parte maravilhosa disso é que as Sagradas Escrituras afirmam categoricamente: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então ontem já foi. Não te diz mais respeito. O que tirou sua paz, o que te fez entristecer, o que promoveu o teu desabar, já passou. O futuro ainda não chegou. E estatisticamente falando, quase 90% das nossas preocupações nada mais são do que isso: pré-ocupações. Não se confirmam, não se materializam. Em detrimento a isso tudo, nós temos o tempo de hoje, que é o presente. Ah, o presente. Não leva esse nome à toa. É um presente. Queridos, que no dia de hoje possamos entender que para que algo seja consagrado socialmente, maior efeito é quando vem de longe a apreciação. E o elogio mais ineficaz que existe é aquele que nossa boca fala de nós mesmos. Não tem eficácia nenhuma. Com esse sentimento, feche seus olhos, vamos conversar com Deus mais uma vez. Querido Pai, vivemos em um mundo que se tornou estranho demais. Homens honrados estão sendo deixados à baila porque aí vemos a convicção de que tudo ficará bem. E acima de tudo, Senhor, nos faz compreender que nossas falhas, uma vez que estamos em pé, ajuda outros a se levantarem também. Perdoa-nos pelas oportunidades em que nos envaidecemos e cometemos o ridículo ato de falar bem a nosso próprio respeito. E, Senhor, se algum dia outras pessoas falarem bem de nós, que isso não nos envaideça e que saibamos que se existe algo bom em nós, vem de Ti. São bênçãos que eu peço e sou grato, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo justo, hoje e sempre. Amém. E tudo, Senhor, tudo que há em mim é por Ti. Tudo por Ti. Os céus proclamam as obras do Eterno, galáxias cantam
imensidão.